Olá pessoal, tudo bem? Essa semana eu resolvi fazer um vídeo sobre um problema muito frequente das mulheres, que é o culote e o tratamento do culote. Eu tô falando, obviamente, daqueles culotes significativos, aquele aumento da gordura naquela região ali na raiz de coxa, lateralmente, em que dá um aspecto do corpo da mulher que a gente chama de pera, né? A mulher é mais fina em cima e maior embaixo, e isso incomoda bastante. Embora objetivamente não pareça tão grande ou tão objetivamente, né, falando, óbvio que subjetivamente para a pessoa é sempre enorme, mas assim, objetivamente às vezes não é tão grande assim, mas muitas mulheres ficam muito incomodadas com a presença daquele culote. E aí, qual é o tratamento? Na maioria das vezes, o tratamento é uma lipoaspiração. É uma lipoaspiração que o volume aspirado e os decúbitos que vão ser feitos e necessários, eles vão depender, obviamente, do volume daquele culote. Um culote menor, pequeno, discreto, ele vai levar uma lipoaspiração menor, às vezes apenas um decúbito, né? Ou seja, a pessoa fica apenas deitada em uma posição. Quando eu falo um decúbito, é que o paciente fica só deitado, por exemplo, de costas, um decúbito dorsal. Quando o culote já é maior, mais significativo, tem mais gordura, a gente normalmente precisa de 2 decúbitos. A gente bota o paciente primeiro de bruço, um decúbito ventral, e a gente faz essa lipoaspiração por trás para diminuir aquele volume na região posterior, e depois a gente vira o paciente para o segundo decúbito, um decúbito dorsal, em que ela fica virada com a barriga para cima, e aí a gente complementa e a gente finaliza e a gente dá acabamento nessa lipo pela frente, e aí a gente consegue fazer uma redução desse culote em toda a extensão que ele tem. Muito raramente algumas mulheres apresentam um acúmulo de gordura tão grande nessa região que só a lipoaspiração não vai resolver. Ou a gente precisa fazer mais de uma sessão de lipoaspiração. É muito comum a gente fazer algumas séries de lipoaspiração em culotes para que a gente consiga alcançar esses resultados, um resultado mais definitivo, um resultado mais satisfatório. Mas em alguns casos ele é tão grande, tão desproporcional, que às vezes a gente precisa fazer uma ressecção desse culote com corte, né? A gente faz um corte, uma elipse, e a gente retira aquele culote e aí fica com uma cicatriz ali naquela região que seria o equivalente, né, de um biquíni mais conservador, mais baixo. Mas isso é uma raridade. Normalmente a gente faz várias sessões de lipoaspiração, caso na primeira cirurgia a gente não consiga remover todo o volume que a paciente deseja. É óbvio que às vezes a gente acha que já removeu bastante, que tá bom, mas a paciente ainda se sente insatisfeita com algum volume residual, e aí a gente precisa fazer uma revisão dessa cirurgia e fazer novamente uma lipoaspiração naquele local. É uma região que é relativamente fácil de tratar, embora eu não recomende lipoaspiração em consultório, em clínica, sem anestesia, sem supervisão de um anestesista, porque a partir do momento em que você infiltra um anestésico com adrenalina para você poder fazer a aspiração da gordura, isso tudo envolve alguns riscos, em que você fazendo procedimentos sem uma segurança, né, da parte anestésica, da parte respiratória, você está incorrendo um risco para o seu próprio organismo. O ideal é sempre ir para um centro cirúrgico com mais segurança. Em relação ao pós-operatório, independente do volume que a gente retire de gordura desse culote, o paciente vai precisar usar uma cinta, que normalmente a gente chama com a cinta com shortinho, para que ela faça a compressão de toda essa região da raiz de coxa. Você pode complementar uma lipo do culote da região externa com uma lipo da face medial da coxa, para diminuir aquele diâmetro da coxa, que normalmente as pessoas, as mulheres que têm essa questão do culote, elas têm também um pouquinho de acúmulo de gordura na região medial da coxa, e elas têm uma vontade de diminuir o diâmetro dessa raiz da coxa, então você pode complementar também.
De qualquer forma, no pós-operatório, vai precisar usar uma malha, uma cinta que tenha uma perninha, um shortinho para segurar toda essa região. Se você conhece alguma amiga que iria se interessar por esse conteúdo, marca ela ou procura ela, envia para ela o link do nosso vídeo. Se você gostou desse conteúdo, dá uma curtida e não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para vocês receberem os nossos próximos conteúdos. Até a próxima!